Existe uma pergunta que quase ninguém faz. Quanto da sua paz ainda pertence a você? Pense. Pense nisso por alguns segundos, porque talvez você responda: a minha paz depende do meu casamento. A minha paz depende do meu trabalho. A minha paz depende do dinheiro. A minha paz depende do comportamento dos meus filhos. Mas então eu quero fazer uma outra pergunta. Se a sua paz depende de algo que está fora de você, ela ainda é sua? Talvez o maior erro da nossa vida não seja perder a paz. Talvez seja entregar essa paz aos poucos, sem perceber. E hoje eu quero te mostrar como é que isso acontece. Porque quando você entende esse mecanismo, nunca mais você vive ali da mesma forma. E se você ainda não me conhece, eu sou Ana Carla Andrade e esse espaço aqui, a gente não busca controlar a vida, não é esse o objetivo. A gente busca compreender a consciência a partir do qual a vida é criada. Porque a transformação mais profunda não acontece quando o mundo muda. Essa transformação acontece quando muda o lugar onde você passa a enxergar o mundo. Se esse conteúdo já começou a fazer sentido para você, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que talvez precise reencontrar a própria paz. E agora eu quero que você faça um acordo comigo. Não escute esse vídeo, não assista esse vídeo pensando em outra pessoa. Escute e assista pensando em você, certo? Existe uma cena que se repete ali todos os dias. Alguém acorda de bom humor, aí de repente recebe uma mensagem e em poucos segundos o humor daquela pessoa já desaparece. Outro recebe uma crítica e o dia inteiro muda. Outro encontra uma pessoa ali atravessada no trânsito e ele leva essa tensão para dentro da casa dele. Percebe o que aconteceu? Nenhum desses acontecimentos entrou no corpo dessa pessoa. Entrou apenas um significado. E mesmo assim, foi suficiente para mudar completamente o estado que essa pessoa passou a viver. Começou a compreender? Então talvez a pergunta não seja: o que aconteceu comigo hoje? Talvez a pergunta seja: em que momento eu entreguei o comando do meu estado interior para outra pessoa? Porque existe uma diferença enorme entre viver acontecimentos e permitir que cada acontecimento decida quem você será nas próximas horas. Imagine agora o seguinte, imagine uma casa com muitas janelas. Toda vez que alguém passa na rua e grita ali alguma coisa, o morador corre para ali para abrir a porta. Não importa quem seja, não importa o que a pessoa queira, ele simplesmente abre a porta. No começo parece ser educação, concorda? Depois vai virar hábito. Mais tarde, qualquer pessoa entra. Agora pense o seguinte, quantas vezes a gente faz isso emocionalmente? Uma opinião entra, uma comparação entra, uma crítica entra, um elogio entra, uma notícia entra, um comentário entra ali de uma rede social e sem perceber a gente vai permitindo que tudo ali ocupe espaço dentro da gente. Talvez a paz nunca tenha ido embora, talvez ela apenas não encontre mais lugar para permanecer. E eu quero que você faça uma pequena experiência. Lembre da última vez que alguém estragou o seu dia. Lembre aí. Lembre da última vez que alguém conseguiu estragar o seu dia. Agora, volte lá na cena. Observe essa cena novamente. O que exatamente essa pessoa fez? E o que foi criado dentro de você depois disso? Já está percebendo? Então não responda imediatamente, porque talvez exista uma diferença enorme entre as duas coisas. Se já está fazendo isso aqui, mais sentido ainda para você, escreva aqui, coloque aqui o seu comentário, fale sobre, muitas vezes, o quanto a paz acaba ali realmente não sendo algo que foi feito para você, mas você reagiu. E talvez a sua percepção ajude uma outra pessoa a entender isso também. Imagine que você recebe um presente. Ali uma caixa bem bonita, muito bem embrulhada. Aí você abre e dentro dela existe apenas um pequeno bilhete. E o bilhete está escrito: a partir de hoje, qualquer pessoa poderá decidir como você vai se sentir.
Você vai aceitar esse presente? Eu acho que não. Eu acredito que não. Você diria que isso aqui é um absurdo. Ninguém aceitaria, né, entregar o seu poder conscientemente para outra pessoa. Mas agora eu quero fazer uma pergunta desafiadora. Quando uma única crítica destrói a sua autoestima? Quando um elogio define o seu valor? Quando uma mensagem muda completamente o seu dia? E quando a opinião de qualquer pessoa faz você duvidar de quem você é? Qual é a diferença disso? Percebeu isso na prática? Talvez a gente tenha feito exatamente o que a gente conscientemente não aceitaria fazer. Entregar a nossa chave emocional para uma outra pessoa. E depois a gente passa anos tentando convencer que as pessoas precisam te tratar com delicadeza. Mas elas nem sabem que essa chave, ela foi você que entregou. Essa talvez seja uma das descobertas mais libertadoras que você possa fazer hoje. As pessoas podem influenciar você, mas somente você pode autorizar quem ocupa o centro da sua consciência. Existe uma confusão muito comum. As pessoas acreditam que paz é ausência de problemas. Mas pense na natureza. O oceano pode estar agitado ali na superfície. E ali, poucos metros abaixo, pode reinar ali um silêncio profundo. O fundo do mar não entra em desespero porque as ondas estão ali altas. Ele permanece sendo quem ele é. Talvez a gente tenha aprendido a viver apenas na superfície da nossa própria consciência. Quando o vento ali bate, quando um comentário ali se desloca, quando uma notícia muda completamente o seu estado, então a gente passa a vida tentando controlar o vento. Quando talvez o convite seja para você perceber que você precisa se aprofundar. Quando você vive apenas na superfície, você vai depender do clima. Quem aprende a acessar a própria profundidade descobre que as tempestades não conseguem afetar da mesma maneira. Talvez a paz nunca tenha significado a ausência das ondas. Talvez a paz seja você descobrir que você não é apenas a sua superfície. Percebe? Antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar uma pergunta para você. Quem recebeu, sem que você percebesse, a autorização para decidir como será o seu dia? Leve essa pergunta para o seu trabalho, para casa, para os seus relacionamentos, porque talvez você descubra que a paz nunca esteve distante. Ela apenas esperava que você voltasse a assumir aquilo que sempre foi seu. E talvez a verdadeira liberdade não aconteça quando o mundo finalmente faz tudo do jeito que você gostaria. Talvez ela comece no dia em que o mundo deixa de ter autorização para definir quem você será naquele dia. Fez sentido para você? Se esse vídeo despertou uma nova percepção em você, escreva aqui nos comentários o que foi que mais tocou em você. Eu gosto de entender essas percepções, porque a sua percepção pode, de alguma forma, ajudar uma outra pessoa a perceber também a própria vida. E se você deseja continuar expandindo a sua consciência, se inscreva aqui no canal, A Consciência que Cria, para acompanhar os nossos próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com alguém que talvez tenha esquecido que a paz, ela não é encontrada, ela é ali sustentada. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe, até lá!